Oi, gente, bom dia, feliz 2025. Então, tô aqui na minha primeira leitura, já anotei um tanto de coisa aqui no meu caderno, escolhi um livro muito bom. Peguei lá na biblioteca da escola, Gestos e Narrativas do Brincar na Educação Infantil da Sandra, e eu tô especificadamente num pedaço que ela tá falando sobre a pedagogia Waldorf. E aí tem um pediatra famoso, assim, dentro desse meio, que chama Liv Good, que ele tem um livro Desvendando o Crescimento, e que ele estava fazendo uma relação, que ela citou ele por aqui, da época histórica com a pedagogia. E ele fala que na Revolução Industrial, depois da Revolução Industrial, apareceu esse ideal prático, assim, né, do operário especializado. Então ele fala assim, a pedagogia deve se preocupar mais cedo possível com a especialização, deixando de lado qualquer aspecto supérfluo, a fim de corresponder a esse lugar desse homem esteira, e faz todo esse caminho aí dessa primeira Revolução Industrial. Mas eu fiquei, a partir desse recorte, dessa citação do Liverwood, eu fiquei pensando realmente sobre como que a pedagogia Waldorf ela tem um caráter de não especialização. Em outros momentos, em outros recortes, em situações, né, assim, para além daqui, eu estava conversando isso sobre a música com o Diego, e eu ontem também falando sobre as manualidades, pensando no currículo, eu fiquei com isso, assim, carregando isso no coração, que enquanto uma série de pedagogias, eles têm o intuito de observar as potências individuais e potencializar isso o mais rápido possível, e especializando em caminhos, assim, às vezes robóticos, tecnológicos, ou às vezes até outros, assim, dentro de escritas, matemáticas, enfim, quando você, né, você começa a seguir uma trilha assim mais específica e você aprofunda, né? Assim, acho que a pedagogia Waldorf ela tem realmente um caminho diferente, que é um caminho de você ampliar, né, de você dar assim dentro da educação diferentes técnicas, diferentes possibilidades, diferentes instrumentos, diferentes ferramentas, arcabouços, expressões, muitas vezes artísticas, né? Eu fico pensando daqui também, por que arte? E por que tanto na arte? Por que tão pautada na arte essa pedagogia, né? E aí eu acho que vem também desse lugar que não é só do pensar, né? Na própria definição do ser humano, de como que a pedagogia vê o ensino, com pensar, sentir e querer, eu acho que tem o que, né, tem um chão assim de uma cosmovisão que a gente vê do ser humano, do mundo, né, de como que educa, que não é só a cabeça, mas também da arte ser esse espaço que é tanto sobre a gente mesmo, né? Olha, na minha formação de professora, eu aprendi já aquarela, eu aprendi desenho de cera, eu aprendi feltragem, eu aprendi costura, eu aprendi com argila, eu aprendi tantas técnicas, eu canto, tantas possibilidades, assim, uma grande variedade de oportunidades se abriu para eu ter professores bem embasados, assim, dentro do viés artístico, que me deu excelentes aulas com excelentes materiais, eu pude experimentar muitas técnicas, e nesse espaço eu vi muito sobre mim, sobre a minha relação com o elemento, com a cor, como eu me vejo, como eu me sinto, como que eu vou construindo as minhas texturas, as minhas artes, as minhas expressões, assim. Adulta, grande, né? Dentro de uma formação de professores, tendo contato com tantos materiais que não eram, né, assim, uma possibilidade para mim. Talvez eu nem buscaria esse tipo de arte no primeiro momento, mas que trouxe para mim diferentes recortes de mim mesma nesse fazer artístico. Então eu fico pensando daqui, e isso é um lugar muito meu, assim, dos meus devaneios, mas que também a pedagogia Waldorf é muito relacionada com a arte nesse primeiro momento de formação, porque a arte é esse espaço que você expressa para o mundo aquilo que é muito próprio, é muito individual. E nesse processo do fazer artístico, para além do resultado, essa linha entre o início de algo e a finalização,
o quanto se é trabalhado também em si mesmo, na relação com o outro. Nossa, vai muito além, assim, de só a produção artística, sabe? E eu fiquei pensando, assim, sobre como que existe dentro desse nosso caminho, dentro da pedagogia Waldorf. Eu digo nós porque eu atuo, né, como professora dentro da Escola Waldorf, agora de primeiro CTL, mas eu estou falando de segundo. Como que a não especificidade do currículo, como que essas linhas, assim, ainda não tão específicas, elas trazem um potencial, assim, para cada um se abrir e poder estar em contato. E aí, se é algo que chama mesmo ao coração, se é um tema, assim, que pega, né, assim, se é um instrumento ou um fazer específico, essa criança, né, assim, ou essa pessoa pode ir caminhando, encontrando outros caminhos, mas a escola, ela vai abrindo, né, assim, também de acordo com a perspectiva do desenvolvimento. E eu acho que isso é um pouco contra a corrente, realmente. Quando eu li o Livegood, fiquei pensando sobre a Revolução Industrial e sobre como que hoje em dia eu vejo muitas linhas educacionais. Eu acho que realmente, assim, é diferente. Eu não sei se é contra, mas eu acho que é diferente, assim, o percurso. E por ser diferente, é melhor ou é pior, isso é bom, isso é ruim. Não é sobre isso, assim. Eu não tô por aqui pensando que só assim dá bom, ou só assim funciona, ou de maneira nenhuma. Mas como que, para mim, nesse momento, não é sobre essas polaridades, mas é sobre como que eu, esses últimos dias, percebi, né, observei, refleti sobre como que a pedagogia Waldorf tem, assim, de uma forma quase que fundamentadora, assim, né, de um lugar muito forte, estruturante, assim, essa abertura para diferentes possibilidades, para muitos caminhos não especializados. É isso, eu estava olhando aqui para lembrar da palavra, não especializados. E como que o chão, né, assim, dessa pedagogia vai acontecendo também baseado na arte por suas muitas razões, e como que ela também não é só especializada num pensar também, né? Tem um sentir muito forte, tem um fazer muito forte também não especializada em cabeça somente. É isso que eu fiquei pensando, que eu fiquei com vontade de compartilhar algumas das minhas reflexões por aqui do que vem vivendo, do que eu venho, né, assim, ruminando. E faz sentido por aí pensar sobre essa perspectiva, assim? Vocês já tinham parado para olhar e pensar nessa forma, essa avaliação dessa especialização em relação ao ensino? Talvez não uma avaliação, mas talvez essa observação, né, assim, de uma especialização em ensino. E, não sei, uma vontade de compartilhar. Um tema bem pedagógico, né? Mas eu, enquanto pedagoga, eu gosto muito. Depois vocês me contam. Não vou nem fazer uma pergunta específica, eu vou deixar aberto. E aí, o que vocês acharam desse tema? Faz sentido? Não faz sentido? Contribui de alguma forma? Depois você me conta aqui nos comentários. Um ótimo ano novo para nós. Um beijo.